Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar para vocês um vídeo falando sobre o segundo semestre no curso de Arquitetura e Urbanismo. Tem o vídeo do primeiro semestre aqui, então não deixa de conferir, que tá aí na descrição desse vídeo. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tá bom? Então, bora conferir como foi o meu segundo semestre. No segundo semestre, a gente teve a matéria de desenho de elementos arquitetônicos. Nessa matéria, era quase que uma matéria de projeto arquitetônico. E nele a gente aprendeu a fazer rampas, a fazer telhados, escada. E também a gente fez algumas plantas que ela pedia pra gente copiar, igual eu expliquei pra vocês no primeiro vídeo, no vídeo do primeiro semestre, que o professor mandava a gente imprimir uma folha e tinha que passar pra uma outra folha com as medidas certinho, usando o escalímetro e na escala, tudo certo. Então eu vou mostrar pra vocês esses trabalhinhos. Essa aqui eram as folhas que ela pedia pra gente imprimir. Então aqui tá o projeto e a gente tinha que passar pra uma folha. Então, naquela folhinha sai isso daqui, olha. Ela também passou uma outra folha, só que eu não tenho ela aqui agora, que também era pra fazer a planta, ó. E aqui também, ó, os cortes dela. E nessa parte de projeto eu não tive tanta dificuldade, até porque eu gosto bastante de fazer plantas, então fica um pouco mais simples quando você já sabe. E a gente já tinha tido no primeiro semestre, então é uma matéria que a gente tem bastante. Então acaba não tendo tanta dificuldade. Geralmente nessas aulas de projetos, eles não pedem para você fazer prova, eles te pedem para fazer algum projetinho ou fazer alguma planta certinho e entregar para eles assim que der os dias das provas. Então você leva, ao invés de você ir fazer a prova, você só vai à faculdade para levar esses projetos que você fez. É bem melhor e eu gosto bem mais do que ter que fazer as provas. Nessa mesma aula, a gente aprendeu a fazer as rampas, como eu falei para vocês. Então, ó, aqui tem os cálculozinhos das rampas e aí tem tudo aqui certinho. Aqui era tipo uma folha que ela dava explicando, sabe? Então aqui tá as explicações sobre cada rampa e tudo mais. Baseado naquelas explicações, a gente tinha que fazer as rampas num tamanho maior, olha. Quase não cabe na folha, então tinha que fazer numa escala, ó. Então foram duas rampas que ela pediu pra gente fazer, ó. Só que elas são diferentes e os cálculos dá diferente também. Ela também deu outra folhinha que era sobre os telhados. Então aqui tem os cálculos do telhado. Isso aqui era basicamente um trabalhinho de elevações de telhado, né? Então, como eu falei, essa matéria foi bem simples e a gente não teve prova, então foi só a entrega dos projetos. Foi uma matéria bem legal. Eu fiquei muito orgulhosa de mim porque nessa matéria a professora estava elogiando o pessoal e falando sobre os traços. E aí ela disse que o meu traço é muito bom para desenhar plantas e eu fiquei tipo, é só para isso mesmo, professora, porque não serve para nada mais para mim, porque eu não sei desenhar absolutamente nada melhor do que isso. A segunda matéria do segundo semestre foi elementos da matemática. E eu não preciso nem falar nada porque foi uma matéria que eu sofri um pouco. Não é uma matéria difícil se você for olhar, mas quando a gente não gosta muito e não é muito fã de matemática, tudo dá errado, tudo. E eu tenho um caderno aqui, então na verdade era só isso aqui, sabe? Ficar fazendo cálculo de volumes e cosseno e tangente, sabe? Trigonometria e essas coisas. Então era bem só pra gente pegar já o pique, porque nos próximos semestres já ia vir bomba, então a gente precisava ter um pouco de conhecimento. Então é importante que os professores ensinem, né? Pra gente não chegar lá na frente e não saber fazer essas contas. Então, como eu falei, não foi uma matéria difícil, foi uma matéria que eu precisei, claro, sentar e estudar bastante, porque eu tinha algumas dúvidas em muitas coisas. Na AV1, que é a primeira avaliação que a gente tem, eu tirei 2 pontos
para vocês terem noção de como eu fui ruim. Eu tirei 2 pontos, mas depois eu consegui recuperar, então foi uma matéria que deu um alívio no coração depois quando eu consegui passar ela. Então a dificuldade mesmo foi só na primeira avaliação, mas nas outras eu me saí bem, graças a Deus. A gente teve também materiais e técnicas de construções, mas não foi bem ter, porque a gente teve tipo um mês mais ou menos, e aí o professor abandonou o curso do nada, sabe? Tipo, abandonou, e aí a gente vai ter que refazer essa matéria mais pra frente. Então, tipo, não é uma DP, todos os alunos vão ter que cursar ela de novo por conta disso, porque a gente não conseguiu cursar ela por conta do professor ter saído e eles não conseguiram arrumar um outro professor para dar essa aula. A próxima aula é práticas investigativas. Como eu disse para vocês no vídeo do primeiro semestre, práticas investigativas é uma aula que se a gente entra 7, a gente tem que entrar 6. Uma das coisas que a gente fez nessa práticas investigativas do segundo semestre, o professor frisou bastante a parte da urbanização das cidades e o que a gente, como arquitetos e urbanistas, temos que fazer para que as cidades diminuam as violências. E aí ele também pediu para que a gente fizesse uma problemática do nosso bairro. Então foi uma coisa bem legal, porque a gente pôde olhar o nosso bairro e falar, olha, tipo, meu bairro tem buracos, meu bairro não tem muita segurança. E aí depois a gente tinha que tirar fotos e fazer um trabalhinho e mandar pra ele com todas as fotos da rua e sobre os problemas que a gente colocou. E aí, além disso, não era só falar os problemas, a gente tinha que pensar como arquitetos e urbanistas e pensar sobre como isso podia mudar, como o nosso bairro podia melhorar. Então foi uma matéria bem ok, a gente não teve prova, era entrega de trabalhos, então foi uma matéria muito boa e foi legal também porque a gente pôde pensar bastante sobre a cidade. A próxima matéria foi projetos de arquitetura. Como eu disse, projeto de arquitetura é uma disciplina que a gente sempre tem, e aí a gente teve projeto de arquitetura e nele a gente fez um projeto, é óbvio, né, Catarina, por favor. Então a gente precisou fazer um projeto. E o projeto, gente, foi um projeto muito legal que eu gostei pra caramba de ter feito. E a ideia da professora era que a gente pensasse naqueles containers, sabe? Aqueles containers que o pessoal agora tá usando pra fazer, pra morar mesmo, sabe? E aí eles fazem um trabalho bem legal nesses containers e a pessoa pode morar lá. Então essa foi a intenção. Então ela deu tipo a medida do container e a gente tinha que usar aquela medida e fazer um projeto nele baseado na vida de um estudante. Então quem ia morar lá seria um estudante e a gente tinha que atender as necessidades dele. Então não podia ter tipo muita parede, era uma coisa bem simples mesmo e você ia ter que usar aquele espaço sem ficar construindo parede e essas coisas. Era ter que utilizar todo aquele espaço. E aí a gente fez a planta, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. O container tem tipo 4x4, então você tinha que saber colocar tudo dentro desse container. Foi um pouco difícil, foi pra gente pensar mesmo como fazer a distribuição dentro desse projeto. Então, olha, aí aqui, tipo, eu fiz um banheiro e aqui seria a minha cozinha, né? A cozinha. E aí também, ao invés de ter um quartinho, como ela disse que não podia ter muitas paredes, então a pessoa ia ter um sofá-cama aqui. Aí a gente, além da planta, a gente tinha que levar o corte, que é de lei, gente. Você fez a planta, o projeto tem que fazer o corte. E teve esse outro corte também, então foram 2 cortes. E aí, a parte mais legal que eu achei de todo esse projeto é que pela primeira vez, é muito coisa, né? Assim, o estudante de arquitetura, então você fica tão preso naquela parte lá que quando eles mostram uma coisa nova pra você, você fica todo feliz por fazer. Então, a outra parte era você fazer a planta, só que poder pintar a planta. Então, essa foi a planta. Então, você podia pintar a planta e colocar detalhes, colocar tudo que você não conseguiu colocar na outra planta que tinha as escalas e as medidas certinhas. Então, nessa você podia, tipo, usar a sua imaginação e fazer tudo do jeito que você quisesse. E aí, uma outra parte muito legal também
foi que ela pediu pra gente fazer a nossa planta, o nosso projeto do container meio que numa perspectiva. E aí ela deu uma folha pra gente desenhar todos esses quadradinhos aqui, ó. Cada quadradinho desse tinha uma medida, mas na verdade cada quadrado tinha a mesma medida. E aí, somando tudo, você ia fazer os metros de alguma coisa, por exemplo, um metro da porta e tudo mais. E no fim, quando você fizesse, você só podia copiar esses quadrados aqui de baixo, que no caso seriam o chão. Esses aqui você não podia copiar, porque aqui seria o seu desenho. Então, daqueles quadradinhos, saía o seu projeto em perspectiva, ó. Então, tudo aqui não foi medido com escalímetro, tudo aqui foi medido baseado nos quadradinhos, nas medidas desses quadrados aqui que ela deu, o que é bem legal. E por último, a gente teve teoria do projeto e história da arquitetura e urbanismo, que novamente é história da arquitetura, história da arte. Então nessa aula é bem aquela coisa de sentar, ver slide, ler livros e bora lá. Então ele fazia a gente ler alguns livros e mandava a gente fazer uma ficha, e essa ficha era isso daqui, onde a gente escrevia sobre o livro e respondia algumas perguntinhas sobre o livro. Então era uma coisa que, tipo, você tinha que ler querendo ou não, porque era uma coisa bem a sua opinião. Nas provas dele, eu até tenho uma prova aqui também, mas a prova não é uma coisa tão legal para se mostrar, porque é bem mesmo perguntas baseadas naquilo que ele passou pra gente durante o semestre. E também, para finalizar o semestre, ele passou um trabalho em grupo. Então o professor sorteou lugares, por exemplo, Egito, Grécia, e aí ele sorteou e pediu que a gente fizesse um trabalho falando sobre esse lugar, e também tinha que fazer uma maquete que mostrasse algum monumento da arquitetura desse lugar que é famoso e que muita gente conheça. Então, no caso, o meu grupo acabou pegando o Egito, e aí a gente fez um trabalho sobre o Egito, falou sobre tudo. Foi um trabalho bem legal, eu gostei pra caramba, porque tipo, foi muito conhecimento mesmo. Então a gente aprendeu um monte de coisa sobre faraós, sobre o Egito todo, sobre as pirâmides e tudo isso. E a gente fez uma maquete sobre isso, na verdade foram 2 maquetes. Eu vou deixar aqui as fotos pra vocês verem as maquetes que a gente fez. Ficou bem legal, foi um trabalho que eu gostei bastante. E também não foi uma matéria difícil, mas foi uma matéria que foi trabalhosa, porque ele gostava muito de passar seminários e ele também gostava muito de passar livros pra gente ler. Então era uma coisa que, além da gente estar estudando a matéria dele sobre a prova, a gente também tinha que estar estudando alguma outra coisa por fora, mas que tinha que entregar pra ele. Então foi uma matéria um pouco cansativa, mas uma matéria bem legal, que a gente aprendeu bastante. Então essas foram as matérias que eu tive no segundo semestre, e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, como eu peço no início do vídeo, e não esquece de se inscrever também se você não é inscrito, e segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo!